Olá, sejam bem-vindos a mais um lunch break da CRM Think. E neste lunch break nós vamos falar sobre automações avançadas, principalmente voltado ali para a parte das pausas nas automações. E para a gente falar, comentar sobre as possibilidades e tudo mais, eu trouxe o Fernando para conversar comigo. Olá, Fernando. Olá, mano. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Antes da gente começar a falar já da automação, só lembrando que eu e o Fernando, a gente está na mesma sala, então eu vou ter que ficar mutando, enfim, fazendo essa jogada de mutar a voz aqui. Antes da gente falar já direto da pausa, vamos pensar que talvez quem for assistir a gente, né, quem estiver acompanhando aqui ao vivo ou quem for assistir a gravação, pode não saber tanto de automação avançada, então, nem de automação, né? Então, para acompanhar o vídeo de hoje, provavelmente você precisa conhecer o básico de automação. O Fernando pode me corrigir se eu estiver errada, mas entendo que pelo menos o básico, saber ali a questão da diferença de uma automação avançada para o simples, apesar de que a gente vai comentar também, mas para saber algumas coisas que forem ditas fazerem sentido, é importante que você já saiba o básico de automação. Então a gente até tem outros vídeos aqui dentro do canal que fala sobre essas automações, essas possibilidades, até porque hoje a gente vai para um assunto mais avançado e pode acabar ficando confuso. Então, antes da gente ir direto para a pausa, vamos falar um pouco, Fernando, sobre as automações, né? Hoje, o Fernando, ele é consultor Bittrex 24, ele é consultor, não, ele é implementador Bittrex 24, né, Fê? E acho que a automação está no dia a dia, né? Não tem como fugir disso numa implementação do Bittrex 24. Quer comentar um pouco das automações, um pouco como você demandas, enfim, antes da gente ir meio que para pausa, sabe? Sim, sim. Automações, além do básico do processo, que é onde a gente entende qual que é o processo desse cliente, quais que são as etapas desse processo, os campos, as informações que devem ser preenchidas. As automações, elas vêm principalmente depois que já vem começando a ser utilizado pelos usuários e começa a se perceber que, pô, isso aqui eu tenho que fazer sempre a mesma coisa. Sempre que eu faço isso, sempre que eu preencho esses campos, o card muda de. Preciso mudar esse card de etapa. Então, quando a gente começa a perceber que são ações humanas repetidas, é o processo natural de onde as automações começam a entrar. Quando já uma empresa mais experiente, que já tem experiência com outros CRMs, que já conhece e já tem essa familiaridade, aí as automações já vêm desde o início, já vêm sendo mapeadas, a gente faz o mapeamento, vê onde elas se encaixam, qual que é a melhor maneira de atender essa necessidade do cliente em forma de automação, e assim facilitar o dia a dia desse setor, dessa empresa que vai estar utilizando Bittrex. Legal, até porque assim, por mais que a gente tenha as automações avançadas, esse é um conceito que eu uso muito, por exemplo, para o agente de IA, né? Não adianta você querer sair jogando intenção, instrução no agente de IA se o básico você não fez. Então, as automações acabam sendo a mesma coisa. Não adianta você querer ir correr se você ainda nem aprendeu a caminhar no Bittrex 24. E a automação, ela é justamente isso, né? Ela é todo aquele processo que a gente vai automatizar para que o ser humano pare de fazer as coisas repetitivas. E isso, o Bittrex tem, acho que inúmeras possibilidades de automação e tudo mais. Vamos falar, o que eu acho muito importante porque a gente tem dois tipos de automação, né? A gente tem, pelo menos na época que eu implementava aqui dentro da CRM Think, eu sempre chamava de automação simples, que geralmente está ali na fase, e automação avançada, que é o por fora, que eu pelo menos falava que era por fora, né? Era dentro de configurações de CRM e tal. E hoje, o fato de ter na fase e ter por fora, qual é a principal diferença entre ser na fase e ser por fora? O que isso implica? Tipo, tem todas as possibilidades que por dentro tem, por fora provavelmente tem mais, né? Então, nem tanto. Aí a gente vai falar, né? Me corrija se eu estiver errada. Automação que a gente costuma chamar de fase, automação por fora de fase, não tem relação com automação simples e automação avançada. As automações de fase, elas podem ser ou simples ou avançadas. As simples são quando a gente
Deixa eu compartilhar aqui e mostrar as automações simples. Porque enquanto tu abre a tua tela aí, porque o que eu entendo é que, sim, a automação simples, pelo menos, ela depende do card estar na fase. Então, ela só vai acontecer uma única vez quando o card entra pela fase. Eu lembro, ou enfim, eu sempre achei que por fora tinha bem mais opções do que por dentro. E a pausa é uma delas, né? Tu vai mostrar aí depois pra gente, porque a pausa ela tem o seu card específico lá por fora e ali por dentro a pausa é um pouco diferente, né? Ela não tem possibilidade de fazer o looping justamente porque a automação entrou na fase, ela já acontece, né? Dentro de uma fase. Estava mudo? Eu estava mudo, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Agora eu não estou mais? Tá. Automação de fase e automação por fora são dois conceitos diferentes. A automação de fase, ela vai rodar, vai ser acionada, ou seja, o gatilho dessa automação vai acontecer quando o card entrar na fase. Ou seja, aqui eu tenho a etapa do chamada novo, eu posso construir uma automação dentro dessa fase, que vai acontecer quando o card entrar nessa fase de uma forma simples, ou posso construir ela pelo fluxo que a gente chama de automação avançada. Ou seja, o gatilho vai ser quando o card entrar na fase. Uma automação por fora, ela pode acontecer de duas maneiras, 3 maneiras, 4 maneiras. Eu posso chamar essa automação manualmente, eu posso chamar essa automação através de uma outra automação, eu posso chamar essa automação quando o card for criado, e eu posso chamar essa automação quando o card for editado. Editado, entende-se que editar um campo, editar, alterar a fase desse card. Então, essa é a diferença de automação por fora e automação por dentro de fase. Automação simples e automação avançada, aí seria isso daqui. Não existe automação simples por fora. Então, por isso que não existe automação por fora nos planos standard. Por exemplo, não tem como a gente fazer uma automação em empresa no plano standard, porque não existe como eu editar uma empresa e chamar uma automação no plano standard. Dos planos professional para frente, isso já é possível. Então, quando a gente vai fazer uma automação simples, ela fica nesse formato aqui. A gente entra aqui nas automações e tem aqui algumas opções. Então, por exemplo, eu quero modificar um campo. Acho que o nome é modificar item. Modifica ou adiciona dados nos campos do item. Então tem aqui. Eu quero editar qual campo? Eu não quero editar o nome, quero editar o curso. Quero que seja curso XPTO. Então, quando o card entrar nessa fase, o campo curso vai receber a informação XPTO. Quando a gente entra na automação avançada, no fluxo avançado, eu clico aqui no editor, e essa automação que está lá, ela vai se transformar nesse bloco, que é a mesma coisa, né? O curso vai receber a informação XPTO, só que agora tem uma outra carinha, né? Então tem outro layout essas automações, e aí aqui vai entrar, dá para eu colocar pausa tanto lá na tela anterior, onde é simples, como colocar uma pausa aqui
em formatos diferentes, mas as duas vão funcionar da mesma forma. Mas mostra pra gente lá a pausa que você, do simples lá, porque é diferente dessa avançada, né? Depois tu vai mostrar a avançada. E ela acaba sendo mais limitada, né? Pensando, tipo assim, hoje, pelo menos quando na época que eu era consultora, o que mais tinha de pedido era acontecia no looping, né? Aquilo que a gente chama de looping. A pausa eu usava mais para isso, tipo, alteração de etapa e tudo mais. Hoje a parte simples acaba sendo mais limitada, né? Entra ali no card e mostra a parte da pausa que tem ali. Porque você não consegue trabalhar num looping, por exemplo, nessa fase, né? Não. E aí a pausa acaba sendo só isso aí. É porque daí aqui a gente tem uma opção de escolher, entre aspas, quando essa automação vai rodar. Se eu não colocar nada, fazer só dessa forma que eu coloquei, o campo curso vai receber a informação XPTO no momento que o card entrar na fase. No minuto, no segundo que ele entrar, o campo curso vai receber essa informação. Se eu quiser que ele receba daqui a 30 minutos, aí vai depender da estratégia de cada automação, da necessidade de cada projeto. Então aqui eu estou ilustrando dessa forma, né? Eu quero que depois que o card entrou na fase, 30 minutos depois o campo receba essa informação. Pela forma simples, eu venho aqui em horário, aqui está dizendo que vai rodar imediatamente. Mas na verdade eu não quero imediatamente, eu quero em 30 minutos depois do horário atual. Então, se o card entrou agora às 13h14, o campo curso vai receber XPTO às 13h44. Então, essa é a forma da gente pausar. Então, a gente pausa a automação até que esse tempo aconteça. Se eu aí aqui eu posso colocar, em vez de 30 minutos, posso colocar 1 hora. Eu quero 7 dias. 7 dias. Então, ou seja, vai rolar, essa automação vai rodar dia 17/7 a 1h15. O campo curso vai receber essa informação no campo curso. Tá? Legal. Até um exemplo de uso. Deixa eu te mutar aqui para não dar retorno. Um exemplo de uso é, por exemplo, uma notificação, um lembrete. Eu tenho lá um campo data de agendamento e eu tô ali, eu vou ter uma agenda, enfim, eu quero 30 minutos antes dessa agenda, que vai acontecer no campo data com hora, né, que tem a data tal e o horário tal, eu quero que 30 minutos antes mande uma notificação, seja por e-mail, seja por WhatsApp, enfim, tem várias opções ali dentro do Bitrix para mandar. Esse é um ótimo exemplo de pausa e que, na minha época, pelo menos, pediam muito, né? Que eu vou ter uma reunião, eu vou ter um cliente, né? Tipo, que vai vir, eu quero um dia antes, 2 dias antes, mandar uma notificação. E depois que acontece essa agenda, porque daí tem as condicionais também, né? Aconteceu a agenda, o campo lá que eu vou olhar para ele, tipo, se aconteceu ou não. Aconteceu, eu quero mandar um dia depois, tipo, um e-mail ou uma notificação no WhatsApp agradecendo a agenda ou perguntando se ficou alguma dúvida e tal. Então, eu posso usar 2 cards de pausas diferentes olhando para o mesmo campo, né? Um data de agendamento, só que antes, porque eu só posso selecionar uma ali na pausa, né? Ou antes ou depois. Então, eu faço 2 cards diferentes. Um antes, para enviar 30 minutos, um dia antes dessa data de agendamento, e um campo e uma card de pausa com a pausa para tipo, um dia depois dessa data de agendamento, mas daí com uma condicional, caso houver reunião, enfim. Aí fica de acordo com o fluxo de cada cliente. Mas eu posso usar, tipo, enquanto eu estou aí na parte sem ir para o fluxo de trabalho, né? Sem ir para a parte avançada, eu posso usar vários cards e ter várias pausas, né? Eu sei que no fluxo trava, e a gente vai falar isso depois também, mas se eu tiver, por exemplo, na mesma fase, uns 4 cards com pausas, cada um olhando para um campo diferente por vários motivos. Um olha para a data de agendamento, outro olha para o, sei lá, envio uma outra condição. Pode afetar aquela pausa, aquelas automações que estão abaixo da pausa? Se eu tenho a primeira automação que tem uma pausa, as outras automações vão acontecer, mesmo com aquele primeiro pausado ou não?
porque ele segue uma sequência, as automações, né? Sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, se eu tiver uma pausa, isso vai afetar as outras? Aí a configuração tem que vir aqui nessa parte de cima aqui, na execução. Aqui a gente define a pausa, e aqui a gente define quando que ela vai acontecer, se é em paralelo, ou seja, junto com as automações anteriores, ou se a gente vai aguardar. A gente vai esperar a automação de cima acontecer. Ó, aqui vem explicado, esta regra de automação será iniciada somente após a conclusão da regra de automação atualmente em execução. Então, no caso aqui, nesse exemplo aqui a gente só tem uma, né? Mas eu copiando aqui, eu posso colocar essa daqui primeiro. Então essa daqui vai acontecer em 7 dias após o card entrar na fase, e essa daqui também. Só que essa de baixo, ela só vai acontecer, vamos chamar essa daqui de modificar item 2. Modificar item 1. A modificar item 2 também vai acontecer 7 dias depois do card entrar na fase, só que ela só vai acontecer depois da modificar item 1 já ter rodado. Por quê? Porque aqui dentro, em execução, eu coloquei para aguardar. Então, dessa forma, a gente configura o que acontece junto e o que tem que esperar para acontecer. Legal. Então, na verdade, quando a gente cria o card ali, ele já vem padronizado como em paralelo, né? Para já evitar provavelmente esse tipo de problema. Mas isso é um erro que muitos clientes acabam passando, né? Tipo, coloca lá para aguardar e aí, por algum motivo, ou o campo que ia ser usado como condição não é preenchido, não tem como rodar automação, ela fica ali o card travado naquela fase porque está em pausa, tipo, eternamente. Então, na hora de colocar a pausa, tem que olhar muito para isso, né? Se está bem configurado ou não. Sim, tem que estar muito bem mapeado, entendido o momento que ela vai ter que acontecer, entendido o momento que ela tem que acontecer, tem que vir a configuração correta, entendendo se ela tem que acontecer agora ou esperar alguma automação rodar para que ela aconteça. Até, por exemplo, a pausa. Ela só pode acontecer depois que a reunião, o e-mail para o cliente só pode ser disparado depois que a notificação para o usuário aconteceu. Então, primeiro eu tenho que esperar essa notificação para o usuário ser disparado para depois eu disparar esse e-mail para o cliente. Isso definido, daí a gente tem que vir aqui para o Bittrex e fazer a configuração da maneira correta. Então, a notificação para o usuário receberia aqui, né, em execução em paralelo, e o e-mail para o cliente vai aguardar essa notificação ser disparada para depois ela acontecer. E aí, dessa forma, tendo isso mapeado e configurado da forma correta, não é para ter erros. Às vezes a gente tem uma surpresinha ou outra, mas acaba sempre rodando da forma correta. Mas, teoricamente, ela é muito simples, né? Porque o Bittrex, na minha opinião, acho ele muito autoexplicativo. Então, se o brasileiro a gente sabe que não é muito de ler, mas se tá escrito lá a descrição, tipo, pô, em paralelo, ali da pausa em paralelo, e o aguardar, tá muito objetivo o que é e o que não faz. Então, essa parte, pelo menos que está fora da automação avançada, é muito simples porque é limitado, né? Eu vou voltar para a questão do looping. Eu não poderia usar um looping aí, por exemplo. O gatilho tem pausa? Agora eu não lembro, acho que não, né? O gatilho ele é só de puxar, né? O gatilho, daí a gente entraria aqui num outro assunto além da pausa, mas gatilhos aqui, por exemplo. A tela está compartilhada ainda, né? Tá. Eu vou. Clicar. Cadê aqui? Pega qualquer. Só para a gente ver essa parte da pausa. Não, ele não vem com pausa, só com condicional. Por quê? Porque o gatilho, basicamente, ele vai puxar para a fase onde o gatilho estiver configurado. Então, nesse caso aqui, na fase fatura.
Então, quando o que tiver aqui nesse gatilho acontecer, o card vai vir para essa fase. Então, essa já é a natureza do gatilho, né? Então, não, seria meio contra... de pausa, né? Exatamente. Não, ele tem que acontecer, tem que puxar o card quando o que tiver configurado dentro dele acontecer. O que a gente pode fazer é condicionar o gatilho. Eu só quero que puxe quando o campo curso lá, por exemplo, tiver o XPTO. Então, a gente vem aqui na condição, e procura aqui o campo curso for igual a XPTO. Meu O não está funcionando. É porque daí acaba sendo uma condição de fato e não uma pausa, né? Exato. Então, isso é o que dá para fazer no gatilho. E aí, quando a fatura for paga e o campo curso for igual a XPTO, o card vai vir para ser puxado aqui para a fase de fatura. Legal. Bom, já que não tem pausa no gatilho, não vamos aprofundar muito nisso. A gente viu, então, até aqui a pausa, sim, na automação simples, que é dependente da fase, né? Tem dois caminhos que a gente pode entrar numa automação avançada. O primeiro você já mostrou, que é clicando no fluxo de trabalho, e o outro é via CRM, configurações, automação. Se quiser mostrar aí, porque eu confesso que o caminho passo a passo não tenho certeza se é esse, mas acho que é. E aí, vamos falar um pouco agora mostrar a pausa, a visão da pausa na automação avançada. E depois eu tenho algumas perguntas que eu acho que são válidas para a gente comentar aqui, até perguntas que eu vejo clientes fazendo, dúvidas que eu sei que são mais rotineiras de quem tem automação ou está querendo aprender a fazer automação. Mostra para a gente, então, como que é a visão da automação, da pausa na automação avançada, e depois a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades. Tá. Então, uma automação, o que a gente chama de fluxo avançado, seria o fluxo de trabalho, né? Clicando muito rápido, peraí, cliquei muito rápido. Se não tiver nenhuma automação, ele vai ter que editar no criador de fluxo de trabalho. Quando já, no nosso caso aqui, como eu já coloquei 2 exemplos, fica aqui um pouquinho mais para baixo. Então, editar no criador de fluxo de trabalho, a gente clica aqui. E aqui vem o que a gente configurou lá. Ele, por trás, tem esses blocos de automação, essas funções, que a gente costuma chamar, criadas. Então, como lá eu tinha configurado A1 primeiro e A2 para aguardar, então, ou seja, A2 só vai ocorrer depois que A1 estiver finalizada. Então, ele traz dessa forma. Primeiro ocorre A1, 7 dias depois do card entrar na fase, e depois vai acontecer A2. Se a gente tivesse colocado em paralelo, ficaria dessa forma. As duas aconteceriam em paralelo. Como a gente colocou para guardar, então ficou dessa forma, e aí essa execução paralela não se faria necessária, né? Poderia ficar tudo dentro dessa forma assim. Tá? Então essa pausa, eu não costumo usar essa, eu costumo usar essa... Cadê aqui? Pausar a execução. Costumo usar essa daqui por costume, acho que essa é a primeira pausa aqui desde quando eu comecei a trabalhar com Bittrex. Então, aqui a gente define quanto tempo eu quero que fique pausado. Então, eu quero que fique 30 minutos pausado. Aí sempre colocando aqui no nome, né? Pra gente ver. Não, isso aqui não é necessário para a automação rodar, só uma questão de organizar a automação para depois conseguir visualizar de forma mais simples o que está acontecendo em cada bloco. Então, aqui eu configuraria, essa automação no caso está configurada, vai pausar 7 dias, modifica um campo, pausa mais 7 dias, modifica outro campo e pausa mais 30 minutos. Então, dessa forma, aqui que a gente pode estar configurando, não, na verdade eu quero um dia, mas eu quero colocar em horas. Então, coloca aqui 24 horas. Não, eu quero colocar um dia.
um dia. Aproveitando que tu estava naquela tela, ali tem a funcionalidade de modo, que é período e hora. O que muda de um para outro? Tá. Aqui no período, a gente define dessa forma que eu coloquei. Então, quero que seja 10 minutos. Lembrando que já vem escrito aqui, né? O tempo mínimo é de 10 minutos, então eu não consigo nativamente hoje no Bittrex fazer uma pausa de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos. O mínimo é de 10 e o máximo de 366 dias. E essa do máximo é novo, né? Até não sei quanto É. tempo, mas uns 4 meses atrás, acho que não tinha, né? Antes mostrava só essa. Eu nunca tentei pausar mais de um ano, mas antes eu lembro que só tinha esse aviso Mas de se tem 10 regra, tem minutos. história. Com Então, certeza alguém estava de certo, tentando. alguém tentou pausar mais de um ano. Alguém tentou. E não deve ter sido uma pessoa só. E então essa parte do período é para a gente definir nesse formato. Então, eu quero que pause 10 horas. Quero que pause 15 horas. O período é para isso. A hora acaba não sendo a melhor tradução, entendo que a tradução poderia ser outra, mas é para a gente utilizar funções, que daí são funções em PHP, nada muito complexo, mas precisa de um pouquinho mais de conhecimento, que daí não vai ser configurado nesse formato aqui de 15 horas, ou tantos dias, ou tantos minutos. Então, aqui é onde eu vou definir. Aí aqui a gente começa a utilizar funções. Então vamos supor, se lá no. Deixa eu abrir voltar lá no CRM. Se eu tenho um campo aqui. É um campo data. Campo data hora. Data hora. Aproveitar que o Fernando está criando o campo ali, sempre que for fazer uma automação, existe 2 tipos de campos, né? Aproveitar como um bônus aí para vocês que estão fazendo a automação agora. Tem o campo data, que é literalmente isso, ele só mostra a data, e tem o campo data hora, que além da data ele mostra hora, minutos e segundos. E aí, geralmente ele já vem com um horário padrão, mas é sempre bom se você for configurar a hora específica usar esse campo, né? E prestar atenção na hora de configurar para colocar a hora que você quer. Isso. Então, beleza. Então aqui eu criei um campo data hora teste lunch break. E aí, vamos supor que esse campo aqui seja a data hora da reunião. Então essa reunião ela vai acontecer hoje, dia 10, às 13, às 14 horas. 14, 14, 14, 14, 18. Meio-dia, tá bom. Dia 13/7, ao meio-dia. Aí, aqui na automação, eu não quero que ela pause simplesmente. Deixa eu apagar esse teste aqui que a gente tinha feito. Eu não quero que ela pause simplesmente 2 horas. Eu quero que seja 2 horas a partir daquela data que está naquele nosso campo. Data hora teste lunch break. Então, 2 horas depois. Então, ou seja, a automação tem que ficar pausada até dia 7/13/2026, até as 14 horas. Então, esse card ele pode entrar na fase a qualquer momento. Não que ele vai entrar exatamente nessa data e hora. Então, eu preciso pegar essa data e essa hora, somar 2 horas e parar e pausar essa automação até esse momento. Então, como é que eu faço isso? Aqui eu utilizo
Acho que a bateria do notebook está acabando. Aqui eu utilizo onde eu vou fazer essa configuração. E aí como é que eu faço isso? Aqui entra as funções que eu estava explicando. Aqui eu vou dar um igual e eu vou usar aqui a função dateAdd, que é para eu adicionar um período até uma data. Então qual que é a data que eu vou adicionar? O campo data-hora que a gente criou agora. Data, hora, teste, lunch break. E quanto tempo que eu vou querer pausar? Eu vou querer que seja 2 horas após. Então eu estou adicionando 2 horas. Então são 2 aspas duplas, né? Abre e fecha aspas duplas. Adicionando 2 horas ao campo data, hora, teste, lunch break. Deixa eu até fazer um comentário antes de tu seguir. Quando a gente vê muitos clientes que vão fazer essa automação e geralmente não tem o conhecimento necessário, acho que o maior erro que está geralmente é no raciocínio de as chaves ali e as vírgulas, né? Porque isso faz toda a diferença, até a questão de, claro, que a gente não vai entrar tanto nesse assunto, mas eu acho que quando a pessoa está fazendo uma pausa, o erro mais comum nas automações e na pausa é essa pontuação aí, né? A gente puxa aqui cadê? Quando eu puxo uma dateAdd, aí eu vou puxar o campo. Ai, gente, meu queridíssimo convidado esqueceu o carregador do notebook dele e ele foi ali buscar. Mas deixa eu aproveitar para falar, existem as duas funções, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês enquanto ele não volta. Deixa eu me trazer só para minha tela e compartilhar com vocês aqui. Deixa eu abrir uma guia só. Ele está mostrando do dateAdd, mas tem outras também que olham tanto para o horário local e para o horário do servidor. Eu vou esperar o Fernando voltar para falar sobre o horário do servidor, porque o Bittrex ele não é brasileiro, né? O servidor dele fica fora do Brasil, então tem a questão de fuso horário. E eu quero falar sobre isso porque a gente vê muito erro acontecendo nas automações por causa do fuso horário. Agora eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, é uma diferença de 6 horas, e aí você coloca lá, tipo, o horário local. O nosso horário Brasil, geralmente, de onde nós estamos, a gente usa o horário de Brasília. E aí depende do estado, né? Se eu faço uma automação por horário de Brasília e não faço o cálculo desse fuso horário do Bittrex, vai dar problema na minha automação também. Ela vai acontecer 6 horas, é antes ou é depois do servidor do Bittrex? É 6 horas antes ou depois? Também não lembro. Depois, 6 horas depois. Então. Hã? Isso, a gente tem que calcular para tirar 6 horas dessa. Na hora de colocar a pausa para o horário específico que a gente quer. E eu lembro que na época que eu era consultora tinha muito erro justamente por causa disso. Tava dando erro, não acontecia na hora que a gente queria, justamente porque não tinha sido pensado no fuso horário do Bittrex. A hora que o Fernando voltar, ele pode até falar um pouco melhor sobre isso, porque não é toda automação, não é toda pausa que a gente vai olhar para o horário para isso, né? É mais aquela função que ele estava mostrando, que ele começou a mostrar as funções do dateAdd e tudo mais. Porque ali, quando a gente usa o horário do servidor, é onde está esse fuso horário, né? Esperar que ele já está carregando aqui, eu não tenho tanta convicção para falar de automação avançada, porque né, faz tempo que eu não faço. Falei que eu ia compartilhar a tela, deixa eu trazer aqui para vocês. Lembrar onde que ele tinha feito, foi em negócios, eu acho. Aí, aproveitando, né, a automação avançada, ela é
independente da entidade, né? Você pode fazer tanto em SPA, lead. Deixa eu aproveitar e mostrar o caminho que eu faço, que eu mostro geralmente para os meus clientes, né? Porque tem o caminho mais rápido, que é aquele que o Fernando mostrou na fase, você vem em regras de automação e vai ali no fluxo, ou você pode vir aqui, dependendo de como tiver o seu painel, você vem aqui em mais configurações de CRM. Aqui dentro das configurações de CRM, a gente cai aqui nesse menu que tem automação. É sempre em processos de negócio quando a gente quer trabalhar com fluxo de trabalho. Se eu for aqui para leads e negócios, ele vai direto na entidade e acaba sendo na fase igual. Então, se eu quero que rode por fora, porque aí a automação eu posso tanto, eu não dependo da fase quando é por fora, né? Isso a gente falou antes. Eu posso rodar ela como um fluxo, que é chamar ela por dentro de outra automação, ou eu posso, eu dependo se o card foi criado ou se ele foi atualizado. Eu até queria fazer um comentário antes, quando o Fernando falou, quando a gente fala de atualizar um card, a gente só fala referente a campos, e não o que acontece no live feed do card. Então, lembrando que o live feed do card é sempre o lado direito ali do nosso lead, negócio, etc. Deixa eu ver se ele voltou aqui. Eu vou adicionar ele aqui no palco. E vou parar daqui a pouco de compartilhar minha tela. Mas é importante lembrar que o live feed do card, ele não tem automação que olha para o live feed. Eu posso fazer automação para o live feed. Tipo, o cara terminou a reunião, daqui uma hora eu quero que crie uma tarefa. Aí ela vem aqui para o live feed. O live feed é toda essa parte lateral aqui. Mas, por exemplo, o cara fez um comentário lá e eu rodar algo a partir disso, até me corrija se eu estiver errada, as automações elas não olham para o que é feito manualmente ali no live feed. Eu vou parar de compartilhar minha tela, aí tu pode voltar lá para a sua. Voltei, problemas técnicos. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Eu comentei um pouco, tudo bem que tu ouviu por cima, mas eu comentei um pouco aqui com a galera sobre a questão do fuso horário. Então, se tu puder até falar depois um pouco mais sobre isso, apesar de que nós estamos chegando também no nosso limite, né? A gente só tem mais uns 10 minutinhos aí. Se dá tempo, a gente fala um pouco mais dessa questão do fuso horário. E se também ficar alguma dúvida de quem tá acompanhando a live agora ou quem vai assistir depois, chama a gente, nosso suporte, que a gente também pode apoiar vocês explicando isso, ou podemos trazer futuramente mais um vídeo também avançando um pouco mais no assunto. Tá, só concluindo o que eu estava falando antes da minha bateria aqui acabar, tinha perguntado ali sobre as chaves, né? Sempre quando uma função, a gente colocar uma função aqui dentro do Bittrex, ela vai vir com duas chaves. Se for uma variável, ela vai vir com uma só. Então a gente começa com o campo. Então aqui eu vou colocar o data. Deixa eu ter que diminuir o zoom aqui. Hora. Aqui. Beleza. Aqui sim que o pessoal se confunde, eu me confundi muito no começo. Então aqui tem os dois parênteses, onde vai fechar e vai abrir, e as duas chaves do campo que a gente puxou. Entre a segunda chave e o parênteses é onde eu vou colocar uma vírgula, abrir e fechar aspas duplas, e colocar o que eu quero fazer. Se é adicionar, eu coloco mais. Se é tirar, eu coloco menos. Então, no exemplo de cima, eu fiz adicionando 2 horas. Aqui eu vou retirar 2 dias. Então, por exemplo, menos 2 dias. Hora é H, D é dia, só minutos que é I, que muda. E daí mês é M e ano é Y. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente estrutura a pausa até esse momento do 2 horas antes, 2 horas depois, 2 dias antes, 2 dias depois, de acordo com o campo, aqui nesse modo hora da pausa. E é aí também que a gente já faz o cálculo do fuso horário, né? Servidor ou local ali não é assim? Tá. Não, essa parte do servidor, do horário do servidor, ela acontece principalmente quando eu quero pausar, principalmente quando eu vou usar o horário local. Então, por exemplo, sempre depois do horário local, que era para puxar, mas isso é um bug que tem no Bittrex, que é
o horário local, o nosso aqui no Brasil, é dia 10/7, 1h42. Mas o que acontece? Quando eu pauso uma automação, ou ela está em loop, ou seja, se ela está em loop, ela também vai pausar, porque dentro de um loop eu tenho que colocar uma pausa, senão ele vai rodar em loop infinitas vezes, ou colocar alguma condição específica para que não seja necessária a pausa. Então, basicamente, o que é? Quando uma automação passa por uma pausa, ela vai ignorar o horário local e ela vai passar a utilizar o horário do servidor. O horário do servidor do Bittrex é na Rússia. O horário da Rússia é 6 horas a mais do que o nosso horário aqui. Então, o que a gente costuma fazer para passar por, para superar essa dificuldade? Em vez da gente começar a usar aqui na pausa o horário local, o que a gente faz? A gente cria uma variável, aí entra num assunto um pouquinho mais avançado, tá? A gente tem que criar aqui uma variável que eu costumo chamar de data hora local. Data hora local. Ela vai ser tipo data hora. Beleza, o que eu faço aqui? Eu vou configurar, ali eu criei a variável e aqui eu vou configurar essa variável. Eu vou configurar ela, agora usando o dateadd também. Eu vou colocar a data, vou pegar o horário do servidor agora, que é o nosso horário aqui mais 6 horas. E vou remover 6 horas. Abro, fecho aspas duplas, menos 6 horas. Agora sim eu tenho uma data hora com confiança de que vai dar igual o nosso horário. Data hora local. E aí agora eu posso usar essa variável aqui na pausa. Então, em vez de eu vir aqui colocar horário local, eu venho e coloco a minha variável. Agora, com isso, eu sei que ela vai pausar até o horário local. Daí, com isso, eu posso manipular de diversas formas, né? Com o dateadd, por exemplo. Eu quero que ela pause até... Ó, na variável, agora, em vez de duas chaves, é uma só. Então, eu quero que pause até 6 horas. 6 horas não, porque daí vai voltar, por exemplo, anterior. Mas até 8 horas. Depois do horário local. Então, até 13h20, até as 9h45, 9h46. Então, vai ficar pausado. E aí eu tenho a segurança de que vai estar usando o horário que eu estou planejando e não vai pegar o horário do servidor do Bittrex, que é 6 horas depois, e acabar, às vezes, quando a gente acaba utilizando mensagem de WhatsApp automática, e não se atentando a esse detalhe, o nosso cliente acaba recebendo uma mensagem de madrugada, porque a gente programou para as 6 da tarde e o cara está recebendo à meia-noite porque é 6 horas depois. Então, nesse caso específico de mensagem de WhatsApp, é onde acaba tendo bastante problema. Legal. E falando na questão de o cara receber mensagem de madrugada, que se não for bem configurado vai acontecer, a gente consegue também olhar, não precisa mostrar agora, até porque a gente não tem mais tanto tempo, mas a gente consegue olhar para os dias de semana, né? E para o horário comercial, um horário especificado. Isso também, tipo, acaba tendo essa opção também, tipo, né, agora pulando, mantendo, mas pulando de opção. Eu lembro que eu fazia muito para... Geralmente a maioria dos clientes pediam assim, quanto tempo o card está parado nessa etapa? E eu lembro de usar muito a pausa dentro do looping para justamente isso, né? Para olhar para essa... se ficou parado há mais de tantos dias é porque não houve comunicação, então eu quero mandar uma mensagem, mas não quero mandar numa sexta-feira às 18h30. Eu quero mandar numa sexta-feira às 9 da manhã, ou enfim. Dá para olhar para isso também, né?
Aí não vai entrar só pausa, né? Vai entrar bastante outras questões, ali como eu mostrei a função do Date Add, a gente vai ter que usar outras funções para, por exemplo, identificar o dia da semana, vai ter que usar função para, em vez de ser Date Add, a gente utiliza o Work Date Add, que daí é os dias úteis, não dias corridos. E então tem que fazer uma série de combinações de blocos de automação com funções ali de PHP, que daí, para chegar nesse resultado, olhando aí para horário comercial, não comercial, dia de semana, final de semana, etc., mas é possível sim. Legal. Tem outra coisa que eu queria também comentar, que eu acho que é muito importante, porque o Bitrix, isso o Fernando está mostrando ali para gente uma automação, numa pausa que ele fez em uma única automação. Só que o Bitrix, ele pode fazer várias automações de negócio, por exemplo. Então, várias automações acontecerem ao mesmo tempo, sendo cria, sendo atualiza, sendo os dois. A questão da pausa, a gente sabe que o Bitrix, ele tem uma limitação de dois fluxos de trabalho acontecerem ao mesmo tempo. Então, se eu crio 3 automações para um card de negócio, 3 automações diferentes, e cada uma tem uma pausa, se esses dois compartilha para a gente onde que fica isso, né? Até porque a questão do uso dos logs também é importante já para isso, né? Para saber se rodou ou não. Mas dentro do card tem um lugar onde a gente olha o fluxo de trabalho que rodou, que vai rodar e tudo mais. E aí, ali, o Bittrex tem uma limitação de deixar 2 parados, mais que isso ele trava. Então, se você for fazer uma automação com pausa, isso que eu quero que tu traga para a gente, Fernando. Se eu for fazer uma automação com pausa e eu colocar em 4 automações separadas pausa e por coincidência cair ao mesmo tempo, cara, isso pode ferrar muito com toda a parte das automações, porque o sistema vai parar, né? Se tá ali bloqueado, ele para, né? Só que aí são as automações por fora. Então, o que a gente pode acontecer aqui? Por isso tem que tomar cuidado nessa combinação de automação por fora de fase e automação de fase. Porque aqui eu coloquei uma pausa nessa automação de novo. Eu vou lá e eu crio uma automação daí por fora, que aí vai ser num outro caminho. Não sei se dá tempo de mostrar ainda, mano. Dá, tá. Então, por exemplo, aqui em negócio, acho que já vão ter diversas criadas. Mas, aqui já tem uma, que está criada por mim. Se nessa automação aqui tiver uma pausa, ela está toda desativada. Então, deixa eu colocar uma pausa aqui. Pausa de 10 minutos. Beleza. Então, agora eu tenho uma automação com pausa aqui no novo e uma automação que vai acontecer quando esse card for ou criado ou atualizado. Nesse é o nosso caso aqui, como ele já está criado, essa automação vai rodar quando ele for atualizado. Essa automação aqui. Então, quando eu mover o card aqui para essa etapa, eu vim aqui em fluxos de trabalho, eu já tenho 2 automações rodando ao mesmo tempo. Uma é a da fase, que é essa C348 2.new, e outra é a que atualiza. Ambas estão esperando para acontecer. Se eu vim aqui e tentar rodar mais uma automação, vou puxar qualquer uma aqui. Teste fase. Não, esse aqui ele roda porque eu acho que estava desativado. Deixa eu pegar mesmo aqui que ele atualiza. Isso aqui. Aqui, ó. Ele não está rodando aquele atualiza que eu coloquei, porque vai ficar mais uma em pausa. Não foi. Ficaria mais uma em pausa. E aí ele não permite porque, por uma questão do Bittrex, cada card só pode ter 2 automações rodando ao mesmo tempo. Só que antes ele avisava que vi um aviso mostrando, já tem
Já possui 2 automações, não sei por que esse aqui ele não está mostrando. Aqui, ó. Este documento pode ser tratado por 2 processos, no máximo. Então, no caso aqui, como a gente está indo para o terceiro, ele não está permitindo. Ó, ele não deixa E aí, executar. trava o processo. E aí trava o processo. Então, Exatamente. independente se tu tem lá uma mensagem para 30 minutos antes mandar uma mensagem para o cara para confirmar a reunião, se tiver 2 fluxos de outras automações paradas, essa mensagem não vai ser enviada. Exatamente. E quando despausar, aí vai enviar com atraso, a reunião já aconteceu, já foi. Exato. E aí, por isso que a gente acaba. Porque aqui no nosso ambiente, isso aqui é um ambiente de teste, todo mundo usa para testar diversas coisas. Mas o ideal é que a gente tenha uma automação apenas por fora de cria e atualiza, e todas as automações que sejam necessárias quando se cria e quando atualiza, elas estejam aqui dentro e todas condicionadas. Então, eu quero que essa automação só rode no pipe XPTO quando o campo XYZ esteja preenchido. Então, vou colocar aqui uma automação de pipeline, uma automação de etapa e uma condicional de campo. Daí eu quero que uma outra automação rode no outro pipeline, no XPTZ, com o campo 1, 2, 3, quando ele estiver preenchido, eu quero que essa automação rode. Então, toda ela vai ficando condicionada, toda dentro de uma automação só. Porque senão a gente começa a criar diversas automações que cria e atualiza, e a gente acaba caindo nesse cenário de mais de uma automação pausada, ou vai ser impedida de rodar, porque daí são mais de 2 tentando rodar no mesmo card e o Bittrex não permite. É isso. Essa que eu queria mostrar para vocês ali desse bloqueio, né, dessa limitação. É justamente isso que o Fernando mostrou agora. Isso é muito. O Bittrex tem várias possibilidades, várias coisas que a gente tem que tomar cuidado. O que eu queria trazer da pausa? Na verdade, ficou algumas coisas que eu queria falar, mas aí a gente não vai ter tanto tempo, até para não se prolongar demais. A gente pode gravar uma próxima falando mais sobre outras possibilidades, porque o Bittrex ele tem várias funcionalidades de pausa também. O assunto tem várias possibilidades de uso, mas tomem cuidado na hora de fazer, justamente porque se não for configurado direito, vai dar um problema, vai dar um bloqueio ali e é isso, vai dar erro. Vamos ficando por aqui. Obrigada, Fernando, pela sua participação, por ter topado esse convite. Obrigada para você que assistiu até aqui e você que vai assistir. Se você quer saber mais sobre automação, se você tem um assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui, mostrasse, ensinasse, deixa nos comentários que a gente pode trazer no próximo Lunch Break. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.